Podemos falar que você é um especialista na história de Maringá? Cara, acho que não, tô aprendendo, assim, tem gente que Putz, trabalha muito mais tempo que eu, assim, são é. referências. Tô engatinhando ainda, É tem verdade. muita coisa Da onde pra você aprender. bebe? Da onde que é essa água que você bebe desse... Qual é a sua fonte? É. Um livro. Depende bastante, né? Na história a gente tem vários tipos de fonte. E quem é um pesquisador, assim como eu, que trabalho com a história da cidade, que é uma história muito recente, nós temos o privilégio de beber na fonte que a gente chama de fonte primária. São as pessoas que viveram na época, são os jornais daquele momento, são as memórias, os depoimentos. E Maringá tem esse privilégio. Maringá vai fazer 75 anos ano que vem. Exato. Tem muita gente que chegou aqui em 1943, 44, 45, que está viva ainda, que está lúcida. Por exemplo, há algumas semanas eu entrevistei a dona Dirce Righetti. Ela foi a primeira radialista de Maringá. Olha. Ela foi radialista entre 1954 e 56. Porra, aqui na cidade. Aqui na cidade, na Rádio Cultura. Ela apresentava um programa chamado Nipo Brasileiro, junto com o seu Kenji Ueta. Olha só, também é uma figura Kenji é histórica. um fotógrafo de referência na cidade. O Kenji lia as notícias em japonês, porque nós já tínhamos uma colônia muito forte aqui presente, e ela lia a tradução em português para o público em geral. Olha. Então essas histórias a gente acaba descobrindo muito por meio das fontes primárias, que são com os próprios pioneiros e pioneiras. E claro, em livros que já foram escritos até aqui, a imprensa é muito importante. Se a gente não tivesse tido jornais impressos nas décadas de 1950, 60, 70, enfim, até muito recentemente, a gente ainda tem um jornal na cidade, o Verdeliro Barbosa faleceu recentemente, mas o Jornal do Povo, nós não teríamos condições de entender o desenvolvimento da cidade por meio dos acontecimentos factuais, né? E o jornal nos ajuda a isso, o jornal impresso nos ajuda a entender. Então isso é um pouquinho das fontes que a gente trabalha, mas a essência do Maringá Histórica, a metodologia, porque isso a gente trabalha nos bastidores, são duas. A primeira delas se chama iconografia, que é a interpretação das imagens. Então eu pego uma foto antiga e eu construo um texto que às vezes ele é sucinto, às vezes é um pouco mais longo, interpretando os elementos que existem naquela imagem. E aí existem várias formas para isso. Se a pessoa está vindo de frente, se o carro está de costas, se a poeira está levantando, se não está levantando, se tem um prédio, se não tem um prédio. E a gente começa a demarcar a partir desses elementos iconográficos uma possível data que aquela foto foi registrada. Porque a gente sabe que um determinado prédio foi inaugurado em 1963, ele ainda não está na foto, enfim, tudo isso a gente vai trabalhando. Então, uma dessas metodologias é a iconografia. E a segunda delas é a museologia social, que é trabalhar com a interação ativa com o público que está conosco. Então, as redes sociais são fundamentais, porque a gente publica e as pessoas não só veem, curtem, compartilham, elas comentam. Pô, eu me lembro disso. Pô, não foi bem assim. Pô, essa data tá diferente. Pô, minha avó vivenciou isso. E por meio das nossas redes sociais, hoje a gente conversa diariamente com 70 mil pessoas entre todas as plataformas, a gente vai chegando a novas histórias. Pessoas que vão nos trazendo novos depoimentos, indicando, olha, meu avô tinha um hotel X na praça tal, conversa com ele. Pô, meu avô foi assassinado num determinado local e a gente não tem mais informações. E a gente vai garimpando essas histórias. É evidente que a maior parte do trabalho fica comigo, mas a gente tem vários parceiros que ajudam a gente a desenvolver esse trabalho de pesquisa. O Marco Antônio Deprá, que é um senhor aposentado do Banco do Brasil, que é um aficionado pela história, ele nos ajuda bastante. Temos uma produtora que trabalha conosco, enfim. É um trabalho feito a muitas mãos, mas hoje é uma das minhas principais atividades. E eu fico muito feliz com isso, porque eu sou apaixonado pela história de Maringá. Ô Miguel, a gente pode dizer então que a história de Maringá é uma história viva, porque ela não é, como você mesmo disse, ela não é tão antiga, né? Meados de 1940, 40 e pouco para cá. E você disse que tem essa facilidade de chegar até as pessoas virem até você, né? Sim. Então Maringá tem uma história, como eu posso dizer assim, viva. Sem dúvidas. Primeiro que a gente interpreta que um acontecimento, um evento, seja ele qual for, ele não tem só uma versão dos fatos. Ele tem duas ou mais versões. Exato. Porque eu enxergo aquele acontecimento com o meu prisma, o Duda vai enxergar com o prisma dele e assim vai. Então sempre a gente tem a forma de contar determinados eventos, determinadas histórias a partir de diferentes óticas. E por isso a história sempre é viva, né? E no caso de Maringá ainda mais, porque a cidade é nova,
tem muita história, tem muito evento que a gente ainda não mapeou, não garimpou, ou que são descobertas recentes. E muita gente vai nos ajudando a recontar esse passado. Então a gente, por exemplo, há 15 anos, mais ou menos, eram poucas as pessoas que discutiam a data de fundação da cidade de Maringá. Tem 3 datas, se eu não me engano. Tem 3 datas possíveis. 1942, 10 de novembro de 1942, quando acontece o lançamento da pedra fundamental de Maringá, que é quando começa o Maringá Velho. Nós temos 10 de maio de 1947, a venda dos lotes no eixo urbano, que ficou conhecido como Maringá Novo. E aí tem 14 de dezembro de 1951, quando a cidade é emancipada. De Mandaguari, isso. De Mandaguari, ela era distrito, então ela é elevada à categoria de município. A priori, todos os municípios comemoram a sua data a partir da emancipação, quando eles se transformam em município. Uhum. Mas Maringá não. Maringá comemora a data a partir de um Qual que é a data que comemora, então? 10 de 10 maio de de maio, 1947. Que foi a data 47 da venda. é a segunda. Exato. Mas por quê? Tem um... Porque nesse momento foi cravado pela Companhia de Terras do Norte do Paraná aquela data como o início da cidade. Isso mostra muito sobre a nossa identidade. Porque Maringá, embora os gestores públicos, de modo geral, sempre, ou na maioria das vezes, ajudaram no desenvolvimento da cidade, mas a cidade sempre teve uma sociedade civil organizada muito atuante no associativismo, no cooperativismo. E isso vem muito da participação da iniciativa privada, de modo geral. Então, a data do aniversário mostra isso. Maringá comemora a data a partir de um marco estabelecido pela iniciativa privada e não por um marco legal estabelecido pela iniciativa pública. A gente estava discutindo isso, né, Duda? Quando a gente começou a falar, vamos